Boa tarde, turma 41. Vamos pegar a nossa apostila em História do quarto bimestre, da unidade 8, da página 28 a 36. Valorizando a memória histórica. Como você já sabe, muitos objetos são preservados, ou seja, guardados em museus ou até pelas próprias famílias, pelo valor sentimental, financeiro, cultural ou históricos. Os museus são instituições que guardam, conservam, pesquisam e mostram em exposição esses objetos ao público. Existem cidades que se destacam como históricas porque foram palcos de importantes acontecimentos que marcaram a história do Brasil. Por essa razão, elas são preservadas pelo valor histórico que possui. Alguns exemplos dessas cidades, entre muitas outras, são Ouro Preto, Tiradentes e Sabará, em Minas Gerais, Salvador, na Bahia, Lapa, no Paraná, Olinda, em Pernambuco e Belém, no Pará. É por isso que existem cidades que são consideradas cidades-museus, por apresentarem um importante conjunto de patrimônios, edifícios, ruas, praças, histórias, festas e músicas, que são conservados para que as pessoas conheçam o modo de viver do passado. Andar pelas ruas dessas cidades é uma verdadeira aula de história, de arte e de cidadania. Cidades históricas do Brasil. Todas as cidades brasileiras têm uma história para contar. A população que faz parte de diferentes grupos étnicos e seus integrantes guardam as tradições culturais que os representam. Contar a história da cidade é conhecer um pouco da sua história. Agora, localize no mapa a capital federal do Brasil, Brasília, uma cidade planejada e moderna, considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, um patrimônio cultural da humanidade. Esta cidade foi planejada e construída durante o governo de Juscelino Kubitschek para ser a capital do Brasil. Foi inaugurada em 1960. Brasília foi projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, sendo um marco na arquitetura brasileira. Os edifícios da cidade retratam a modernidade, pois apresentam linhas leves, elegantes e arrojadas. Brasília é o centro político do Brasil, pois a maioria das decisões sobre o destino do nosso país é pensada e executada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário instalados nessa cidade. A história de Brasília, entretanto, também pode ser contada pelas pessoas que ajudaram a construir a capital do país. Esses operários da construção civil vieram de diferentes lugares do Brasil e muitos fixaram residências na periferia de Brasília, ou seja, nas cidades satélites, após a conclusão da obra. Mais tarde, foram chegando outros trabalhadores para o comércio,
para os serviços públicos, entre outros. Esses trabalhadores e muitos outros fazem parte da história de Brasília. Salvador foi a primeira capital do Brasil e sua população é composta em grande parte por descendentes de africanos. Por essa razão, está repleta de costumes trazidos pelos escravizados que vieram da África. Esses costumes são percebidos na música, na religião e nas comidas típicas, como o vatapá e o acarajé. Outro grupo da população que vemos representado nas construções da cidade são os europeus portugueses, quando se observam as igrejas, os fortes e os palácios que se localizam em ruas estreitas e ladeiras íngremes. O Pelourinho é um dos bairros mais famosos. Tem esse nome porque é uma área da cidade onde existiam vários pelourinhos, isso é, colunas onde os escravizados eram castigados antigamente. Nesse bairro existem cerca de 350 casarões muito antigos, da época em que Salvador era a capital do Brasil. Eles foram restaurados e tombados pela Unesco em 1983, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Bom, agora vocês vão pegar um marca-texto de vocês, vão marcar aí na apostila de vocês como eu marquei na minha, tá bom? Marque com cuidado, direitinho. Beijinhos e até a próxima!